Olá, tudo bem? Sou o Dr. Guilherme. Hoje vamos falar sobre um tema diferente, que não é tão comum, mas é encontrado aí principalmente entre a população mais jovem, né? Os adolescentes de 20, 25 anos, né? Às vezes até menos, que é a esofagite alérgica. É chamada de esofagite eosinofílica, né? Por conta do quê? Por que recebe esse nome? Esofagite porque é uma inflamação no esôfago e eosinofílica porque são eosinófilos que se depositam ali no esôfago causando a lesão, né? Então, o que é a esofagite eosinofílica, doutor? É basicamente uma esofagite alérgica e a gente sempre tem que procurar a causa, né? A causa da esofagite eosinofílica, mais informalmente dizendo aí esofagite alérgica, tem que investigar os 5 principais alimentos mais alérgenos, né? Que é a soja, o trigo, ovo, peixes, né? Frutos do mar, são 5 alimentos mais alérgenos, quais as pessoas mais desenvolvem alergia, e pode acontecer desenvolver uma alergia e acabar desenvolvendo outra após, né? De um desses alimentos. Às vezes acontece de ter alergia a outro composto, mas esses são os principais que a gente deve investigar em casos de esofagites alérgicas, né? Esofagite eosinofílica. Então, doutor, quais são os sintomas dessa esofagite eosinofílica? Os sintomas da esofagite eosinofílica são sintomas semelhantes ao do refluxo, né? Então pode dar aquela queimação que sobe, né? Que é a pirose, regurgitação, que é o gosto amargo na boca, pode dar disfagia, que é muito comum, que é quando entala a comida não desce, principalmente carnes. Essa esofagite alérgica eosinofílica é conhecido como síndrome da churrascaria. Por quê? Isso antigamente, né? Se falava síndrome da churrascaria, que é quando o paciente ia comer uma carne, por exemplo, e entalava com a carne. É um alimento muito comum de acontecer, né? Esses entalos, que é a carne, porque é um alimento mais sólido, seco, e aí pode acontecer de parar a comida aqui no esôfago, né? Então, viu que era muito comum acontecer isso com carnes, né? E aí deram esse nome de síndrome da churrascaria para esse tipo de doença, né? Que é a esofagite eosinofílica. Pode dar soluços, vômitos e não desce, né? A comida nem sobe, o paciente fica naquele desespero, geralmente toma algum líquido para poder descer e às vezes desce, né? Pode acontecer, em alguns casos mais graves, de entalar a comida e não sair. Então o paciente pode ter falta de ar, né? E aí tem que ir de emergência no hospital, procurar um hospital de emergência para fazer a endoscopia e tirar esse corpo estranho, né? Que é a carne ali no caso, né? Tem que tirar esse alimento entalado ali para desengasgar o paciente, né? Porque é perigoso evoluir a morte se não tirar esse alimento, o paciente ficar ali com a dificuldade de respirar, não conseguir respirar. O que acontece nessa esofagite alérgica? Acontece do paciente perder a movimentação do esôfago se ele estiver tendo, se ele estiver se submetendo a esse tipo de alimento alérgeno sem saber. Acontece de ele estar comendo ali e vai depositando esses eosinófilos, que são células de defesa do nosso organismo, né, que reagem a quadros alérgenos, geralmente, né, ou de verme, né, também eles aumentam, né, em casos de verminoses. Então eles vão depositando ali no tecido do esôfago, vai causando uma inflamação crônica. Então a esofagite eosinofílica é uma inflamação crônica persistente ali, né? Enquanto você estiver comendo o alérgeno, um alimento que você tem alergia, né? Vai piorando essa inflamação crônica, né? E vai acontecendo de substituir o tecido do esôfago por uma fibrose, porque é um tecido cicatricial, um tecido mais rígido, duro. E dessa forma o esôfago vai perdendo a motilidade, a função dele de peristalse, de levar o alimento para baixo. Então o paciente vai comer e o esôfago não vai empurrar o alimento, o paciente vai engasgar ou vai entalar, a comida vai voltar. Então já é um caso muito grave quando tem essa fibrose intensa aí no esôfago. Esses pacientes devem ser observados aí frequentemente, né, avaliados, né, examinados com frequência pela endoscopia para avaliar como que está a doença, se está controlada ou não, né? E deve-se identificar o mais rápido possível a causa dessa esofagite eosinofílica, descobrir qual é o alimento que está causando essa alergia ou qual outro composto que está dando alergia. A gente pode usar mão de testes cutâneos, por exemplo, ou testes que fazem nas costas, que são testes alérgenos, para ver qual alimento ou qual a substância que está causando essa alergia.
Eu, no caso, tenho essa esofagite eosinofílica. No meu caso, eu tenho alergia a ovo e a peixe. Porém, antes eu só tinha alergia ao ovo e desenvolvi alergia ao peixe. Então, eu sou um belo exemplo dessa doença, né? Infelizmente, eu tenho essa alergia ao ovo desde pequeno, desde novo. Então, meus pais davam ovos para mim ali, e eu vomitava. Toda vez que eu comia ovo, eu vomitava. E aí o pediatra que identificou, né, suspeitou dessa doença, pediu uma endoscopia quando eu estava mais velho, ali com 13 anos mais ou menos, e aí fez a biópsia do esôfago, que é assim que faz o diagnóstico, né? Faz biópsias seriadas do esôfago, pega uma parte mais proximal, média, né? Pode pegar distal também, mas geralmente é uma doença que acomete mais o início do esôfago, né? Proximal ou médio, e aí faz biópsias seriadas, várias biópsias, e aí detecta esses eosinófilos que eu falei, lembra? Que vão depositando ali no esôfago e vai causando essa fibrose, né? Gera essa inflamação crônica até virar uma fibrose, que é uma cicatrização ali, e o esôfago fica mais rígido. Então tem que fazer aí de rotina, quem tem essa doença, a endoscopia, para fazer essas biópsias e detectar esses eosinófilos, para ver se estão baixos, né? O diagnóstico é quando tem mais que 15 eosinófilos por campo, né? Ou seja, por local que fez biópsia, né? Se der mais que 15 eosinófilos, faz o diagnóstico de esofagite eosinofílica, junto, claro, com os sintomas suspeitos, né? E é mais comum na fase da adolescência, né? Da fase início para a fase adulta aí, de ter esses sintomas, de ter essa doença. Pois é quando os pacientes têm mais alergias, né? Com o tempo, essas alergias tendem a ir regredindo, diminuindo, né? A sua intensidade, ficando mais leve. Porém, não é recomendado, mesmo que vá melhorar essa alergia, você ficar se submetendo a esse composto, essa substância, esse alimento alérgeno que você tem, né? Alergia. Não é adequado você ficar se submetendo a ele, mesmo quando você não tem sintomas agudos, né? Que são o que? Os sintomas de alergia agudo. Aquele rache, né? A vermelhidão pelo corpo, coceira, de inchar a garganta, né? A glote, né? Fechar a garganta, né? E dar coceira pelo corpo todo. Essas são reações agudas de alergias que são mais graves, que é a anafilaxia, que é quando tem essas manchas no corpo, coceira, fecha a garganta, dá falta de ar e às vezes tem que até ser entubado em casos mais graves de choque anafilático, que é quando fecha a garganta, né, cai a pressão junto, né, e aí são quadros mais graves que tem risco até de morte. Às vezes acontece, que nem eu, de não ter mais essa reação aguda, essa anafilaxia, se comer coisa com ovo, né, alimentos com ovos, mas sim piorar os sintomas da esofagite. No meu caso, se eu comer coisa com ovo, eu não tenho reação nenhuma na hora. Porém, aí começa a me dar a disfagia, que é isso de entalar comida. Então, eu tenho que fazer uma restrição ao ovo total, evitar ao máximo, né? O certo é não comer, né? Então, eu tento fazer a restrição total do ovo, porque senão, se eu comer ovo, vai dar disfagia, vai parar a comida, vai entalar, vai começar tudo de novo a piorar os sintomas, e piora os sintomas de parecido com refluxo, né? Que é a queimação, que sobe gosto amargo na boca, né? Pode dar tosse também, principalmente após as refeições, né? E dá isso de entalar comida, que é o pior dos sintomas, né? Então, infelizmente, quem tem essa doença tem que evitar tirar o que ele tem alergia, para não piorar a doença, porque é muito grave essa doença se você estiver se submetendo ao composto que você tem alergia e a doença estiver piorando, né? Essa inflamação é uma inflamação crônica que vai ali piorando, aí quando para de funcionar o esôfago totalmente, você não consegue se alimentar por via oral, e às vezes tem que fazer uma gastrostomia, se alimentar pelo estômago, por aquelas gastrostomia, que é sonda, né? E aí às vezes tem que fazer esofagectomia em casos muito graves, de tirar o esôfago, né? Tem que tirar o esôfago e às vezes se alimentar ali por sonda. Então é uma doença muito grave se você não cuidar. Basicamente o tratamento é esse, fazer uma restrição da dieta do que você tem alergia, ou evitar, né, o que você tem alergia, né, o alérgeno. Fazer o tratamento, você pode tentar com os inibidores de bomba de prótons, que é o omeprazol, o pantoprazol, e usar geralmente dose mais alta, né, a dose mais alta que tiver do medicamento, por exemplo, o omeprazol 80 mg por dia, né, ou pantoprazol 80 mg por dia, que são doses mais altas, né, que são as doses mais altas que a gente usa do medicamento, para
melhorar essa inflamação crônica ali no esôfago e cicatrizar o esôfago, não deixar que piore e chegue a evoluir para uma fibrose, né? No meu caso, eu respondo bem a esses remédios, né? O pantoprazol, o omeprazol. Se eu suspender o medicamento e começar a me alimentar mal, ou às vezes comer coisas com ovo, começa a piorar os sintomas de novo, começa a entalar a comida. Então eu faço uso do medicamento, no meu caso, né? E vou acompanhando aí agora com a endoscopia, né? A cada 1 ano ou 2 anos fazer a endoscopia, ou se piorar os sintomas, fazer a endoscopia também. Se não responder bem a esses inibidores de bomba de prótons, a gente usa outros medicamentos como corticoides. Às vezes a gente pode usar o fluticasona, que é um medicamento que é usado até para asma, né? Porém a gente, ao invés de aspirar o fluticasona, que é uma bombinha, né? Você puxa o ar e aspira, né? E aí vai para o pulmão. Ao invés de a gente aspirar, a gente vai deglutir. Então às vezes manipula o medicamento para fazer uma forma de deglutir, ou espirra e engole, né? Aquele medicamento. Esse medicamento ajuda bastante a melhorar essa inflamação crônica, ou o budesonida também é uma outra opção, né? Então tem budesonida, o fluticasona, né? São corticoides que ajudam a melhorar essa inflamação em casos de pacientes que não respondem aos inibidores de bomba de prótons, que é o omeprazol e pantoprazol, esses medicamentos com terminoprazol. E é isso, pessoal, basicamente, né? Fazer a restrição da dieta do alimento que tiver alergia, usar os omeprazol ou pantoprazol, que são os inibidores de bomba de prótons, e se não responder, usar corticoide. E acompanhando aí, né, com endoscopia, se piora dos sintomas, ou de vez em quando fazer para ver como que tá aí a doença, se está controlada ou não, né? Fazendo a biópsia ali do esôfago para detectar esses eosinófilos, para ver se eles estão altos, se estão baixos. Se tiverem altos, quer dizer que você está tendo contato com o composto que você tem alergia. Se tiver baixo, quer dizer que está controlado e que você está fazendo a restrição desse alérgeno que você tem alergia, né? Então, basicamente é isto. Restrição de dieta e os medicamentos. E acompanhamento, né? A observação dos sintomas, ver se melhora os sintomas. E uma coisa importante, pacientes que usam corticoide via oral, né? Ou por muito tempo, ou esse fluticasona, budesonida, após você tomar um medicamento, sempre enxaguar a boca, fazer um gargarejo para tirar a medicação da língua, pois diminui a imunidade da língua, né? Então pode ocasionar, às vezes, candidíase oral, né? Ou candidíase até esofágica. Infelizmente no esôfago não tem como a gente, né, fazer uma limpeza ali, mas da boca a gente sempre orienta a fazer um enxágue após o uso da medicação, para tirar essa medicação da boca, porque corticoide diminui a imunidade, né, do nosso organismo. E no caso vai diminuir a imunidade da boca e causar o crescimento de candidíase, que é um fungo, né? E depois tem que fazer tratamento para o fungo também. Então a gente sempre orienta o enxágue bucal após o uso da medicação. Então é isso, pessoal. Essa é a esofagite alérgica, que é a esofagite eosinofílica. É uma doença que acomete mais crianças e adolescentes e início da fase adulta. É uma doença importante, tem que fazer acompanhamento, tem que fazer endoscopia para fazer o diagnóstico e tem que identificar o alérgeno o mais rápido possível para fazer o tratamento e evitar esse alérgeno para não piorar a doença. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo com seus amigos, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Um grande abraço!